voltei. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre função logarítmica, algumas coisas que são importantes. Então, primeiro, a representação de um logaritmo. Eu sei que assusta, ok? Eu vou ler isso aqui como a gente lê, certo? Isso aqui a gente lê como sendo log de b na base A, ok? E quem é quem aqui? Para indicar que a gente está trabalhando com um logaritmo, a gente usa esta notação aqui, log, ok? Esse número que fica aqui embaixo do G, ele é a nossa base. Este número que fica aqui, ó, na mesma linha do log, ele é o logaritmando. E isso aqui é igual a um valor x. Esse valor x é o nosso logaritmo. Não se assustem, ok? Parece tudo muito confuso, mas vocês vão ver que não é tão confuso assim. Então aqui, primeiro, qual é a aplicação? A gente tem que log de b na base A é igual a x. O que mais importa pra gente aqui é justamente esta equivalência aqui, ok? Como que a gente resolve um log de um número numa base, certo? A gente resolve isso aplicando isso aqui, ok? Fica ax igual a b, ou seja, a base elevada a x é igual a b. A gente escreve isso aqui ali, ok? A base elevada a x, né? Então, a elevado a x é igual a b, certo? Essa aqui é a aplicação, certo? Então, é isso aqui, ó. Coloque uma estrela, vocês vão precisar disso aqui para resolver os exercícios envolvendo log, certo? Então, aqui onde A necessariamente vai ser um número que está entre um intervalo, né? Então, ele é maior do que zero, não é igual, ele é maior e obrigatoriamente ele é diferente de 1, certo? E o meu P, ou seja, o resultado sempre vai estar um número maior do que zero, certo? Aqui é o gráfico, é bem parecido com a exponencial, ok? A grande diferença é que ela não vai estar em volta do eixo x, ou seja, ela não é daquele tipo que nunca vai atingir o eixo x. Ela é do tipo que nunca vai encostar lá no eixo y, ó. Ela vai para o infinito e nunca vai encostar no eixo y. Aqui ela sobe para o infinito, mas nunca vai encostar no eixo y, nunca vai passar do eixo y, certo? Essa característica é muito importante nas duas. A regra para ela ser crescente e decrescente é idêntica, né, à regrinha lá para a função exponencial, certo? Olha o A, se ele for maior do que 1, ou se ele estiver entre 0 e 1, você vai saber se ela é crescente ou decrescente, certo? Outra característica que é bem comum, é igual nas duas, é que essa aqui também vai passar pelo ponto 1, mas não vai passar no y igual a 1, vai passar no x igual a 1, certo? E ela também, né, nunca vai chegar no eixo y, então ela vem lá de baixo do infinito, lá acompanhando bem próximo ao eixo y, nunca encosta, chegando aqui no 1. Ela passa pelo ponto 1 e vai lá para o infinito. Aqui também, ela vem lá de cima do infinito, certo? Chega aqui no 1, passa pelo eixo x e vai lá para o infinito. Quando a gente está falando de infinito, assim, na representação gráfica, a gente está falando que ela vai longe, ok? Ela não fica limitada nessa curva que eu fiz, certo? Então, desta primeira parte, o que é importante a gente saber é o gráfico, né? Que agora não é mais no eixo y, né? Ele é no eixo x, né? Esse aqui é o tipo de gráfico agora que não vai encostar no eixo y, diferente da exponencial, que não encostava no eixo x, ok? Daí
gente tem que realmente cravar é essa definição aqui. A gente resolve o log aplicando essa definição, certo? A gente faz A elevado a x igual a B. Então, ó, eu vou até escrever aqui. A elevado a x é igual a B, né? Quando eu tenho log de A log de B na passe A me dando um resultado x, ok? Não se assustem, tá? Assusta mais a gente ver o que é tudo isso do que quando a gente for resolver os exercícios. Resolver os exercícios envolvendo exponencial e logarítmico é bem tranquilo, certo? Ok, então assim, deixa eu ver se falta eu falar alguma coisa sobre... falta bastante coisa. Então assim, ó, usando primeiro este material aqui, que é aquele que tem um resumão sobre função exponencial e função logarítmica. Ali tem algumas consequências da definição, certo? Eu vou escrever aqui elas rapidinhos, né? Então, consequências da definição. Só para explicar para vocês que isso aqui não precisa memorizar, porque ela sai direto, certo? Se você não lembra das consequências da definição, não vai ter problema nenhum. Deixa eu ver aqui o log de B. Isso aqui deixa pra lá, que ela tá bem mal colocada. Mas assim, ó, só pra mostrar pra vocês que essas consequências saem direto, o que é aplicar a definição? É escrever o quê? Escrever que P elevado a zero é igual a 1, né? P elevado a zero é igual a 1. Dá pra lá quando a gente viu função, potenciação? Lembram que quando eu tinha qualquer número elevado a zero, por definição a resposta era 1? É por isso que toda vez que eu tiver log de 1 na passe B, a resposta vai ser 0, né? Esse B aqui é um número qualquer, pode estar qualquer passe que for o log de 1 vai ser 0. Daí aqui é a mesma coisa, né? Por que log de B elevado a n na passe B é igual a n? Se eu aplicar a definição, eu tenho que isto elevado a isto é igual a isto, certo? Então, eu tenho que P elevado a n é igual a P elevado a n, certo? Ó, P elevado a n é igual a isso. Consequentemente, n é igual a n. Então, a resposta para isso aqui é n. Né? A mesma coisa aqui, ó. Por definição, eu tenho o quê? Que P elevado a 1 é igual a P. Lembram que quando não aparece nada aqui, quer dizer que tem um expoente 1? Então, 1 é igual a 1. Por isso que todo log de um mesmo número numa mesma passe é igual a 1, certo? Mas isso aqui, ó, não se preocupem com isso. Se isso não ficou claro, a gente não vai ficar trabalhando com esse tipo de... propriamente com esse tipo de logarítmico. Tá aí, ali tem um sistema de logaritmos. Vocês vão ver que vai aparecer logaritmos decimais e naturais. Talvez, se a gente estivesse com as aulas normais, eu até comentaria um pouco melhor sobre eles. Mas como a aula, né, tá neste formato, a gente realmente só vai ver o que é extremamente importante. Mas logaritmos na passe 10 e na passe natural são muito importantes, ok? Quando se estuda logaritmo,
essas duas passes são as mais usadas, a passe TES e a passe natural, ok? Tá aí, continuando com o material, vocês vão ver ali propriedades operatórias. Então, isso aqui é bem importante pra gente. As propriedades operatórias. Então, a gente tem que entender, sim, como que a gente vai trabalhar com os logaritmos. Então, ali ele tem algumas definições. Eu vou colocar aqui as mais importantes, ok? Deixa eu ver. Pra mim, as mais importantes são essas, ok? Então, assim, quando eu tenho um log numa determinada passe, né, de um produto, daí quando eu tenho um log em uma mesma passe de uma divisão, e quando eu tenho um log de uma passe a log, né, de um número elevado a um expoente, ok? Essas são as três propriedades mais importantes envolvendo logaritmos. Então, assim, o que eu faço quando eu tenho, eu sei o que fazer quando eu tenho um número só aqui, né? Eu chamo isso aqui de um resultado x, daí fica b elevado a x igual a isso, certo? Eu também sei o que fazer quando isso aqui... eu sei o que fazer quando é um número. Eu não sei como eu posso trabalhar quando esse número não é um só, quando ele é uma multiplicação, quando ele é uma divisão e quando ele é uma potência. Então, eu tenho que saber como eu posso operar esses logaritmos. Então, é bem tranquilo essa parte, tá? A multiplicação, certo? Ela pode ser escrita na forma de uma soma. Então, ficaria o log na passe P de M mais o mesmo log na mesma passe de N, ok? Então, eu poderia abrir esta multiplicação em uma soma, assim como se eu tivesse a soma de dois logaritmos de mesma passe, eu poderia voltar e escrever eles na forma de uma multiplicação, ok? Isso aqui vai ficar bem claro, tá, pessoal? Não se preocupem se por enquanto tá meio bagunçado. Eu vou passar exemplos e tenho certeza de que vai ficar bem tranquilo. Então, aqui, o log da divisão, ele pode ser escrito pela diferença. É que tá difícil de ficar, porque eu coloquei uma luz ali pra ficar mais claro, mas não tá ajudando, daí eu fico do lado de lá e fica fazendo sombra pro lado de cá. Então, assim, eu tenho um log em uma determinada passe, né, onde eu tenho uma divisão. Então, eu posso escrever ele como uma subtração. Então, vai ficar o log naquela passe de M menos N, ok? E toda vez que eu tiver uma potência, eu choco essa potência, ele cai para frente do logaritmo. Então, seria a mesma coisa que eu escrevesse N, que multiplica o log na passe P de A, ok? Copiem, põe um pause aí e copiem essas propriedades, porque a gente usa elas, ok? Então, ali vai ter um comentáriozinho, né, que você não pode separar, Tá vendo que aqui só é multiplicação e divisão? Se aqui fosse mais e menos, eu não poderia abrir em duas somas ou duas subtrações, ok? Não poderia. Isso só vale para multiplicação e para divisão. Deixa eu ver o que mais. Daí aqui no outro material logaritmo de vocês, vocês vão ter basicamente o que eu expliquei, né? Então, só para fechar essa parte,
A função exponencial lá que a gente estava trabalhando, eu não passei exemplos, eu só fiquei falando sobre ela. Porque eu vou ajudar vocês a resolverem aquela atividade, que são 4 exercícios envolvendo função exponencial, certo? Aqui, quando a gente está falando de logaritmo, não tem assim, eu não coloquei muitos exercícios que envolvem o nosso cotidiano. Então, são mais exercícios de aplicação. É a aplicação da definição e a aplicação das propriedades, certo? É só pra gente realmente aprender a trabalhar com o logaritmo. Então, não se esqueçam, eu tô limpando com o pano porque o meu abacator tá muito cheio de X. Não tive tempo de limpar ele e se eu apacasse ia ficar mais sujo. Então, não se esqueçam, a gente aprendeu como resolve um log, certo? Aprendeu ainda não, né? Só comentei pra vocês. E também a gente viu as 3 principais propriedades. Que se eu tenho log de uma multiplicação, eu posso transformar em um log da soma. Se eu tenho um log da divisão, eu posso transformar em um log da subtração. E se eu tenho um log de uma potência, o expoente passa aqui pra frente, ok? São 3 propriedades que podem assustar um pouco, mas vocês vão ver que é bem tranquilo. Para essa parte não tem muito o que eu comentar, certo? É meio que isso que eu já falei. E a gente vai fazer exercícios, ok? Então, assim, a segunda parte da quinta atividade de vocês vão ser exercícios sobre função logaritmo. Mas, ok. Se vocês verem lá, eu só coloquei no primeiro material que eu postei pra vocês, aplicando a definição, calcule, certo? Então eu vou colocar aqui o A e o B, só pra vocês entenderem, ok? Mas, assim que eu editar a atividade, eu vou colocar mais uns 3 exercícios, mas vão ser bem parecidos com o que a gente vai ver aqui, tá? Então, ali na letra A, tem log de 3, log de 9 na base 3 e log de 16 na base 4. Ele pede para calcular, certo? Então, assim, pela definição, toda vez que eu tenho um log de alguma coisa em uma base, eu tenho que entender, primeiro, que eu vou encontrar uma resposta x, certo? Essa resposta x é o meu logaritmo. Lembram disso? Então, a primeira coisa que vocês fazem é iguala isso aqui a x. Por que eu igualo a x? Para eu ter isso aqui, ó. Porque se eu tenho isso aqui, eu posso aplicar a definição, ok? E o que a definição me diz? A definição me diz que eu tenho que pegar a base, elevar a x e isso vai ser igual a 9, certo? Então, reescrevendo, eu vou ter o seguinte: 3 elevado a x igual a 9, ok? Eu só apliquei a definição. Coloquei igual a x e apliquei a definição. Agora, para resolver aquilo ali, vocês estão vendo que isso aqui virou o log que eu tinha, virou uma equação exponencial. Lembram que a gente viu lá no vídeo anterior sobre equação exponencial? O que eu tinha que fazer? Eu tinha que decompor aquele número, né? Para quê? A gente tinha que decompor para tentar escrever ele na mesma base daqui, né? Então, decompondo o número 9. Tinha que decompor pelos números primos. Então, eu tentaria por 2, não tá. Tentaria por 3, vai tá. 9 divididos por 3 tá 3. Vou continuar dividindo por 3, porque eu sei que tá. Então, 3 divididos por 3 tá 1. E 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, né? Então, o 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, certo? Então, eu vou aqui, ó, 3 elevado a x. No lugar do 9, eu vou colocar 3 ao quadrado.
certo? Deixei as bases iguais, cancelo as bases e encontrei o valor de x. X é igual a 2, ok? Vamos fazer aqui o exercício o segundo exercício, né? Então, a mesma coisa, já igualei aquilo ali a x, e pela definição eu tenho que 4 elevado a x é igual a 16, ok? Então, tenho que fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Tenho que fatorar o 16, primeiro tento por 2, vai estar por 2, por quê? Porque 16 é par, ok? O 8, vou continuar tentando por 2, eu sei que também vai estar porque o 8 é par, ok? Vou continuar por 2, então 16 por 2 está 8, 8 por 2 está 4, 4 por 2 está 2, e 2 por 2 vai estar 1, parou aqui a decomposição, certo? Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado à quantidade de vezes que o 2 se repete, né? 4 vezes. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta. Então, vai ficar 4x, no lugar do 16, eu vou escrever o 2 à quarta. Interessante, ok? Que bom que apareceu o exercício assim, porque... Desculpa. Eu não lembro muito bem como eu coloquei os exercícios para vocês. Mas vocês estão vendo aqui que eu não chequei na mesma base? Não chequei, ok? Quando isso aqui acontece, eu tenho que tentar também decompor esse outro número que está aqui, que é o 4, ok? Então, decompondo 4, tá por 2 que tá 2, tá por 2 que tá 1. Então, o 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, no lugar do 4, eu vou colocar o 2 ao quadrado, ok? E isso está elevado a x, certo? E isso é igual a 2 à quarta. É bem bom esse exercício porque a gente vai trabalhando várias daquelas propriedades envolvendo potenciação, que eu lembro de ter passado para vocês, certo? Então, se você não entendeu alguma coisinha lá daquelas propriedades, fica um pouco difícil a gente trabalhar equação exponencial, certo? Equação exponencial porque quando a gente aplica a definição, isso aqui vira, né, uma equação exponencial. Então, o que eu tenho aqui? Potência de potência. Lembra como que a gente faz potência de potência? A gente multiplica os expoentes. Então, 2 vezes x, 2x, certo? E lá vai ficar 2 à quarta. Ótimo, chequei no que eu queria. Eu posso cancelar as bases e eu fiquei apenas com 2x igual a 4, ok? Tá aqui, é só eu continuar resolvendo, né? O 2 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o meu x vai ser igual a 4 divididos por 2, 2. Encontrei o valor de x, estão vendo? É bem interessante. Eu vou falar para vocês uma maneira que vocês podem pensar para resolver ou para entender um pouquinho melhor essa parte de log. Então, assim, ó, a gente sempre tem que pensar, quando a gente aplica a definição, a gente tem uma equação exponencial, certo? Isso aqui é a mesma coisa que eu perguntasse, como eu posso explicar de uma maneira bem simples para vocês? Eu tinha até escrito para... a minha base aqui, eu vou ter que reescrever isso, né? Tanto é que é aqui que a gente reescreve. Então, mais fácil a gente olhar tá aqui, tá bom? Na verdade, esses exemplos são todos péssimos pra gente pensar isso. Espera um pouquinho, que os cachorros estão...
Eu já falei que aqui em casa é difícil, né? Por causa dos cachorros. Eles fazem muito barulho. Então, assim, ó. Isso aqui que eu grifei, tinha falado antes, esqueça, ok? A gente tem que olhar aqui pro lock, certo? Olha aqui pro lock. Quando a gente aplica o lock, né, ou para checar no valor tx, é como se a gente estivesse pensando assim, ó. 3 elevado a quanto é igual a 9? Não é 3 elevado ao quadrado? E não foi o 2 lá que a gente achou como resposta? Aqui é a mesma coisa. É como se a gente pensasse 4 elevado a quanto é igual a 16? Então, 4 elevado a quanto é igual a 16? A gente checou lá que x é igual a 2, então não é mesmo? 4 ao quadrado não é igual a 16? Aí vocês vão ver, ó, eu vou pegar ali o outro, por exemplo, na seguinte, vocês vão ver log de 2 e 8. Ele pergunta quanto que é isso aqui na letra C. Primeiro é igual a x, certo? Agora, ó, vamos resolver sem fazer as contas. Isso aqui é a mesma coisa que eu pensasse. 2 elevado a quanto é igual a 8? Façam lá a continha de vocês. Vocês vão ver que vocês vão checar que x é igual a 3. Por quê? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 8, certo? Então, vocês podem fazer essa associação aqui, mas tem que ter a continha, ok? É só para vocês entenderem mais ou menos com o que a gente está trabalhando envolvendo a equação exponencial. Mas é esse o pensamento e tem que ter a continha, ok? Continuando. Então, a gente já viu como a gente resolve um log, né? Só aplicando a definição. E agora a gente vai ver um pouquinho de exercícios que envolvem a aplicação do log. Então, vai ser bem parecido com os exercícios que vai ter na atividade de vocês, certo? Então, é um exercício que me diz assim, ó. Vou colocar aqui para vocês. Então, aqui, ó. Vamos supor que um exercício vale assim. Se o log de 4, log de A na base 4, mais o log de B na base 4 é igual a 3, quanto é A vezes B? Tá? Vamos supor que o exercício pergunte isso. Ele fala que se isso aqui é igual a 3, quanto que é A vezes B? A gente vai conseguir, a gente já consegue resolver isso aqui só sabendo das propriedades, certo? Então, quais eram as propriedades? Eu tinha uma multiplicação, certo? Um log de uma multiplicação era a mesma coisa, ou gerava o log de uma soma, certo? O log de uma divisão gerava uma subtração, certo? E o log de uma potência, o expoente caía para frente do logaritmo. Lembram disso? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, vou até pegar uma cor diferente. Eu tenho uma soma de uma mesma base. Aquela propriedade que me diz que um log de uma base A de x vezes y é a mesma coisa que o log dessa base A de x mais o log dessa mesma base de y. Uma coisa interessante que vocês têm que lembrar que a igualdade ela vale para os dois lados. Não é só isso que gera isso. Isso aqui também dá para voltar nisso, certo? Então, vocês estão vendo que aqui, ó, eu tenho, desculpa, aqui é A. Então, aqui, se eu tenho a mesma base e dois números diferentes aqui, eu posso voltar
escrever eles com o mesmo logaritmo, na mesma passe, só que esses números vão estar se multiplicando, é essa propriedade, certo? A multiplicação vira a soma também pode virar a multiplicação. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó. Primeiro essa parte aqui, né? Eu posso reescrever o log da soma em um log de uma multiplicação. Concordam comigo? E isso aqui é igual a 3. Ó, eu só apliquei a definição, ok? Aquela definição que me dizia que se eu tinha um produto, eu podia abrir numa soma. Mas, por se tratar de uma igualdade, não é só, a igualdade não faz só em um sentido. Ela vai nos dois sentidos. Então, eu faço tanto de cá nesse sentido quanto nesse sentido, né? Então, eu posso tanto abrir um produto numa soma, quanto a soma eu posso reescrever em um produto, certo? E foi o que a gente fez aqui, a gente só aplicou a propriedade, certo? Agora, eu consigo aplicar a definição, né? A definição não me diz que 4 elevado ao cubo é igual a A vezes B. A vezes B não importa quem é, né? É aquele número ali, certo? E quanto que é 4 elevado ao cubo? 4 elevado ao cubo não é 4 vezes 4 vezes 4? Então, 4 vezes 4 é 16. E isso vezes 4 dá 64. Então, 64 é igual a A vezes B. Não era exatamente a pergunta que ele me fazia? Quanto que é essa multiplicação aqui? Eu achei a resposta, certo? Então, a gente conseguiu resolver um problema, eu diria que até bem avançadinho pro tão básico que a gente viu de logaritmos, apenas utilizando a propriedade e a definição. E agora vocês têm capacidade de resolver este tipo de problema, certo? Se você associar o que você está vendo à propriedade, certo? Então, entenderam esse exercício, este exemplo? Eu falei no final da aula que eu ia fazer primeiro um vídeo falando sobre função exponencial, depois logaritmo e depois as duas atividades. Mas como eu ainda não terminei de elaborar a parte de atividade sobre logaritmos, eu nem vou fazer essa última explicação sobre a atividade envolvendo logaritmos, porque aqui eu já estou explicando, certo? A única coisa que vai acontecer é que vai mudar, mas vocês vão ter que resolver exercícios como os primeiros, né? Que eu já resolvi o A e o B com vocês. Vocês vão ter que resolver os outros só aplicando a definição, do jeitinho que eu fiz agora há pouco. Vão ter mais 2 exercícios que vão ser neste formato aqui, com outros números, certo? Com outras variáveis, mas vai ser neste formato aqui que vai sair se você aplicar a propriedade e a definição, certo? Estou fazendo este exemplo, vou fazer o exemplo seguinte, e daí eu vou fazer um outro exemplo, certo? Porque a atividade vai consistir nesses 4 exercícios. O 1, que já aparece lá para vocês, daí o 2, o 3 e o 4 vai ser um bem parecido com esse, certo? Só vai mudar aqui, eu vou chamar de, sei lá, x e y, e vou mudar os valores, mas a maneira de resolver é exatamente essa, certo? Vai ter um outro exercício que vocês vão ter que usar outra propriedade para resolver ele, certo? Então, é um outro exercício mais ou menos assim, ó. Ele diz, se o log aqui, se o log de m na base 2 menos
o log de n na base 2 são igual a 4, ele vai querer saber quanto que é m vezes n. Desculpa, m dividido por n. Eu vou tentar falar mais alto porque começou a chover. Então vai ser bastante difícil. Vocês, não sei se o áudio fica muito claro com esse barulho. Então, outro exercício que eu vou colocar na atividade, na parte de logaritmos, é um exercício parecido com esse. Tá vendo que é bem parecido mesmo? A única coisa que mudou é que aqui é menos, né? Agora ele não quer saber o resultado da multiplicação, ele quer saber o resultado da divisão e os valores aqui mudaram, certo? Vocês vão ter que lembrar da definição, das propriedades para resolver este exercício, certo? A primeira propriedade me dizia que se eu tinha uma multiplicação, eu abria em uma soma. A segunda propriedade me dizia que se eu tinha uma divisão, certo? Por exemplo, um valor m divididos por um valor n, isso aqui abria para mim em uma subtração, concordam? Então, eu não preciso explicar novamente para vocês. Como a gente está falando de uma igualdade, não é só eu sair daqui para checar aqui. Eu posso sair daqui e checar aqui, certo? Então, a subtração, se ela tiver com a mesma base, eu posso reescrever ela na forma de uma divisão, certo? É isso que a propriedade me diz. Então, só aplicando a propriedade nisto aqui, né? Por que eu posso aplicar? Porque as bases são iguais, né? E os dois logs estão se subtraindo. Então, eu posso reescrever isso como sendo o log, né? A base não vai mudar. Eu só vou escrever m divididos por n. É isso que a propriedade me diz, né? E isso é igual a 4 porque a 4 tá ali, né? Agora, isso aqui eu não sabia como resolver, certo? Isso aqui eu sei. É por isso que a gente aplica a propriedade. Porque a gente parte de uma coisa que a gente não fazia a menor ideia de como ia chegar na resposta. E chega numa coisa que a gente pelo menos sabe por onde começar, né? Por onde que a gente começa? Aplicando a definição, né? A definição me diz que 2 elevado à quarta é igual a m vezes n. Então, pela definição, a gente pode escrever isso aqui. Concordam comigo? Divididos, né? Agora, é só eu resolver essa potência aqui, né? 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta é a mesma coisa que 16. E 16 é igual a m vezes n. Achei a resposta para minha pergunta. Ele queria saber quanto que era m divididos por n e a gente encontrou que é 16. Certo? Então, mais uma vez, a gente saiu de uma coisa que a gente não fazia a menor ideia como a gente ia fazer para resolver, aplicou uma propriedade, certo? Que me permitiu ter um log que eu pudesse aplicar uma definição. E foi o que eu fiz. Apliquei a definição nisso, né? 2 elevado a 4 é igual a m divididos por n. E é exatamente a resposta para a pergunta que ele tinha em mente, certo? Então, na atividade de vocês, vai ter um exercício igual a esse aqui, ok? Qual não? Parecido. Vai mudar a base, vai mudar o nome das variáveis. Não importa se é A, se é B, se é D, se é N, X, Y, não importa, certo? Você vai lidar com o logaritmo da mesma maneira, certo? Então vai ser, né, um resultado diferente, uma letrinha diferente, mas vocês vão resolver utilizando a mesma propriedade, o mesmo raciocínio, ok? Então, a gente já viu 3 exercícios que vão cair
na quinta atividade avaliativa. Lembrando, a quinta atividade avaliativa vai ser dividida em duas partes. A atividade 1, que são os 4 exercícios sobre função exponencial, que já está lá no material de apoio de vocês, certo? E a atividade 2, certo? Que vão ser os exercícios que já estão lá na atividade, no material de apoio, né? O exercício 1, só que eu vou acrescentar mais 3 exercícios, certo? A gente já viu como resolve o exercício 1, é só igualar a x e aplicar a definição, certo? Acha lá o valor de x. Vai ter um exercício em que aqui vai ser uma soma, você tem que voltar aplicando a definição, né? Vai virar num produto, você vai encontrar lá o valor daquela multiplicação. Vai ter um outro exercício bem idêntico a esse também, só vai ser menos, né? Vou mudar os números ali, você vai achar o valor da divisão daqueles números. E o último exercício, que vai aparecer para vocês, vai ser um que eu vou passar agora. Vocês vão ver que trabalhar com log é bem interessante, certo? Não sei se vocês acharam esses exercícios interessantes, mas são, tá? Então, o último exercício que eu vou passar para vocês, que vai cair na atividade, vai ser um exercício mais ou menos assim. Sabendo que log de 2 é igual a x, log de 3 é igual a y e log de 5 é igual a z, ele pede para você calcule os seguintes logaritmos em função de x, y e c, certo? Daí vão ter lá quais logs que vocês vão ter que calcular. Por exemplo, log de 10, log de 27, e mais um log ali que eu já faço com vocês, ok? Então, assim, ele diz que log de 2 é igual a x, log de 3 é igual a y, log de 5 é igual a c. Aqui vocês estão vendo que ele não coloca, não define uma base. Não tem problema, ok? Daí ele pede para você calcular quanto que é o log de 10, quanto que é o log de 27. Você também tem que usar as propriedades, mas de uma maneira mais simples. Você vai ter que olhar para esse 10 e pensar, eu posso escrever esse 10 em uma soma, em uma multiplicação, ou na forma de uma potência. Lembra aquelas 3 propriedades? Então eu sei, basicamente é soma e subtração, multiplicação e divisão. Então você tem que pensar, como que eu posso escrever esse 10 usando 2, 3 e 5? É muito óbvio, né? 2 vezes 5 dá para escrever o log de 10. Muito mais fácil do que escrever como sendo 2 mais 3 mais 5, né? Então eu vou reescrever aquele log de 10 ali como sendo 2 vezes 5. Concordo que eu posso escrever isso aqui? Eu não estou alterando, né? Log de 10, eu continuo com log de 10. Só reescrevi. Por que eu reescrevi? Porque eu aprendi a reescrever esses logs, né? Eu tenho uma multiplicação, eu posso escrever aquele log ali em função de uma soma, né? Então, esse exercício, ele é bem assim, bem de trabalhar as propriedades, certo? Então, concordam comigo que o 10 eu posso escrever como sendo 2 vezes 5. O 2 vezes 5, pela definição, pela propriedade,
eu posso abrir essa multiplicação em uma soma. É a mesma coisa que eu tivesse log de 2 mais log de 5. Concordam comigo? Log de 2 é x. Log de 5 é c. Concordam comigo? Ó, só substituir pelos valores, pelas informações que eu tenho aqui. Então, eu encontrei o valor do log de 10 em função de x, y e c. Era essa o objetivo do exercício, você escrever quanto que esse log vale em função de x, y e c. Por isso que eu tinha que trabalhar esse 10 em função dos números que eu tinha aqui, certo? Eu não sei se ficou muito claro para vocês, mas nosso objetivo era sair desse log de 10, que nem tinha como eu aplicar a definição, porque não tem uma passe, né? E checar numa coisa vinculada a essas variáveis que tem ali, e a gente checou aplicando a definição, né? Certo? Aqui na P a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou ter que pensar em como reescrever o número 27 em função de 2, 3 e 5. A gente tem que pensar um pouquinho para resolver esses exercícios. Log de 27, eu posso escrever o 27 como sendo 3 ao cubo. Concorda comigo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Vocês têm que ter um pouquinho de percepção. Realmente, você tem que olhar para o número e pensar como eu posso reescrever esse número. A gente tem que ter um pouquinho de prática nisso, para assim, não ver dificuldade em reescrever os números. Mas vocês conseguem fazer, certo? E se surgir alguma dúvida, é só me perguntar no meio do caminho. Então, eu posso reescrever o 27 como sendo 3 ao cubo. A gente viu uma propriedade que envolvia a potência. O expoente a gente jogava para frente do log, certo? Então, aplicando a propriedade, eu sei que log de 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 vezes log de 3, certo? Ó, só passei esse 3 aqui multiplicando. Por que eu fiz isso? Porque a propriedade me diz que eu posso fazer isso, certo? E log de 3 eu sei que é y, né? Então, eu vou substituir por y. Pronto, encontrei quanto que é o log de 27 em função das variáveis x, y e c. Então, log de 27 é a mesma coisa que 3y. E só mais... Ó, como eu não sei, não faço a menor ideia se vocês estão entendendo isso aqui, o raciocínio para fazer este exercício, eu vou cobrar ele sim. Tinha aqui mais um log de 7,5. Não vou cobrar um outro exercício. Vou cobrar só 2 exercícios, tá? Com números bem tranquilos de vocês pensarem em uma potência, uma multiplicação, ou uma subtração, ou uma soma. Que vai ser bem tranquilo de vocês pensarem em como reescrever aqueles números, ok? Então é isso. 4 exercícios. O primeiro é aquele próprio que já está lá na atividade, no material de apoio. O segundo, o terceiro e o quarto tem a ver com os 3 exemplos que eu acabei de passar para vocês, certo? Basicamente, tem que lembrar das propriedades e da definição para resolver eles, certo? Então, é isso. Basicamente, é isso. Eu sei que às vezes é um pouco confuso, porque não faz muito sentido, né? Vocês estão vendo bem rapidamente e aplicando umas coisas sem entender meio que por quê. Mas não se preocupem, tá? O que é realmente importante a gente aprender dessa parte de função logarítmica primeiro, a definição, né? Eu tenho que saber que tato um log, o que é que eu faço para resolver ele, né? O log ele vai virar numa função exponencial. Eu tenho que saber resolver ela, certo? E eu também tenho que aprender a lidar com as propriedades,
porque nem sempre os exercícios envolvendo logaritmos vão estar nesse formatinho. Só calcule log de 5 na base 2. Não, 5 na base 5, sei lá, 25 na base 5. Não vai estar neste formato. Este é o formato mais elementar. Mas vocês vão ver muito esse tipo de exercício aqui, em que você só vai conseguir resolver ele aplicando definição, aplicando propriedade. Definição não, definição é isso. Você só vai conseguir resolver ele aplicando propriedade e principalmente essas três que eu comentei com vocês. Do produto que vira soma, da divisão que vira subtração e da potência que a gente joga para frente, o expoente. Certo? Eu espero que o vídeo ajude vocês. Se alguma coisa não ficou muito clara, me mandem mensagem. Então, agora no próximo vídeo, eu só vou explicar para vocês como faz essa primeira atividade 1 aqui da quinta atividade, né? Explicar um pouquinho sobre o que vocês precisam fazer para resolver a parte de função exponencial, ok?